Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom a todos que nos ouvem, cada um dos nossos ouvintes, participantes, daqueles que nos acompanham no programa Café com Maná. Você está na rádio Sara Brasil FM conosco e é um prazer estar junto contigo, de repartir valores do reino, de falar de coisas referentes não só ao reino de Deus, mas a todo o cotidiano que tem acontecido nesses últimos dias. Eu quero mandar um abraço para aqueles que estão conosco, que são da Grande São Paulo, aqui da região de Jandira, Itapevi, Carapicuíba, Osasco, Barueri, toda essa região, Cotia, Granja Viana, o nosso pessoal lá da Granja Viana. Quero mandar um abraço também para as nossas igrejas lá em Santos, Zona Norte, Guarulhos. Guarulhos tem uma participação muito boa, o pessoal sempre conosco. Abraço aí, Kleber, Cláudia e todos aí que estão nos acompanhando. Um abraço para as nossas igrejas também, ali em Interlagos, Morumbi Sul. Chegou aqui comigo o Bispo Hugo. Hoje somos nós, Bispo? Isso aí, Shalom, graça e paz. Estamos aí na luta. Hoje é nós dois e será uma bênção. Amém, é isso mesmo. Hoje nossos outros integrantes estão no Sara Conference lá do Sul, lá em Curitiba. Então eles estão envolvidos com o Sara Conference, que é uma bênção também muito grande. É o nosso evento de meio de ano que envolve as nossas igrejas da Sara Nossa Terra. Tivemos aqui em São Paulo. Para nós aqui foi muito bom, foi maravilhoso. E agora é a vez lá do Sul, O pessoal todo do Sul reunido ali em Curitiba, junto do Bispo Cirino, Bispo Rodovalho, Bispa Lúcia. Um abraço a todos. Eu tenho certeza que é um tempo diferenciado. É isso aí, Bispo. Como é que tá as coisas? Tranquilo? Graças a Deus. É interessante você... Eu nunca tinha reparado, Os três, o João, o Bispo João e Paulo Renato e o Pastor Kennedy são... todos os três do sul do Brasil, Que coisa interessante, E nós dois estão envolvidos. São Paulo. Mesma coordenação, do sul, estão juntos. É verdade. Bispo Cirino Ferro, que foi a pessoa que me formou, Foi a pessoa que me desafiou ao ministério, me deu a visão sobre a Igreja de Jesus Cristo, Quando me converti, eu me apaixonei pelo Evangelho, mas não tinha noção do que era a igreja, do que era essa agência maravilhosa que é a Igreja de Jesus, A Igreja gloriosa, a Igreja sem mancha. E entrei em contato com tudo isso e hoje estamos aí, na luta. O Cirino está lá, o Bispo Cirino, que é o líder da região de todo o sul, O Bispo Cirino, na verdade, ele coordena o sul do Brasil inteiro e o centro-oeste também inteiro, Hoje ele é o bispo da Amazônia também, do norte, Ele só não é bispo do Pará. O resto é com ele. Responsabilidade grande. Jesus amado. Muita gente e uma área muito grande para cobrir também, É desafiador mesmo. E ele viaja muito, impressionante, Fez 69 anos de idade e está inteiraço lá, trabalhando. É isso muito. Que eu ia perguntar, 69 anos. Ele tem idade do Bispo Rodovalho. O Bispo Rodovalho faz agora dia 15 de agosto, 69, e ele fez agora dia 14 de julho, mesmo dia que você faz aniversário. Dia 14 de julho, só os julinos. Ele faz, a Bispa Dejane faz também no dia 14 de julho, eu faço, eu tenho alguns amigos aqui, eu tenho um primo que faz também no dia 14 de julho. Essa data é só gente importante, vamos falar assim. Que bom. Mas vamos lá, vamos para o nosso tema, então. Eu mudei o tema. Pode falar, Bispo. Não, vamos nessa. Vamos nessa, Eu mudei o tema, porque aí a gente discute com mais calma. Eu ia falar sobre paternidade, mas vamos falar sobre o Sermão da Montanha, até porque o senhor já tocou num assunto que já entra no tema, O senhor disse que foi discipulado pelo Bispo Cirino. E o Sermão da Montanha começa com os discípulos se aproximando e Jesus ensinando discípulos. Então, o que a gente percebe no Sermão da Montanha é que é uma orientação, é um sermão que orienta discípulos.
E é interessante isso, porque discípulos são aqueles ali que estão sob o poder do chamado. Né? Jesus os chama, Jesus os desafia, Jesus escolhe, Jesus comissiona, Jesus orienta, Jesus forma. Então, o sermão começa com esse foco de orientar discípulos. E começa com as bem-aventuranças. Então, ele está ali propondo uma forma de vida. E o que eles tinham antes? A lei. E o Sermão da Montanha ele vai fazer um contraponto com a lei. O que o senhor diz? Né? Como é que nós trabalhamos discípulos na Sara Nossa Terra? Eu sempre digo que o discipulador ele tem que primeiro olhar como é que está ele, né? Como é que você está? Como é que você está construindo a tua fé? Como é que está teu ânimo, tua força, teus sentimentos, né? Porque o perigo não é o sentimento, o perigo é o ressentimento, né? Que são as questões que não foram resolvidas, decepções do passado, traumas complexos. Eu acho que o discipulador, primeiro, antes de fazer qualquer movimento, por isso que quando Jesus fala do Sermão da Montanha, ele fala muito dessa característica, né, dos humildes de espírito, e ele vem falando exatamente dessa questão do estado interno de cada discipulador, né, de cada servo de Deus. Então, eu creio que para discipular, eu tenho que fazer essa sondagem interna, né, olhar para dentro de mim e perceber como é que eu estou, primeiro, para poder ajudar pessoas a construir o caráter de Cristo dentro delas, né? E o Sermão da Montanha, ele fala muito disso, aquele que é pobre de espírito, significando aquela humildade, aquela pessoa que sabe que é carente de espírito, que ela precisa de uma ação do reino dos céus, do Espírito Santo de Deus no seu espírito. Pobre é aquele que tem carência, né? Nós carecemos da glória. E ele vem falando, os pacificadores e aqueles que têm fome e sede de justiça, a justiça divina, não a justiça humana. Então, eu creio que o Sermão do Monte ele é tremendo, né? Ele tem coisas ali que chocam a gente, como orar pelos nossos inimigos, né? Amar nossos inimigos, é muito estranho, né? São coisas assim que propõem, no capítulo 6, você tem tira a trava do teu olho, né? E por aí vai, né? É tremendo, Sim. né? Não, o que é interessante, bispo, é assim, o mundo diz o quê? Aproveita a vida. Essa é a máxima do mundo, aproveita a vida. E Jesus começa ensinando e orientando discípulos o contrário, ele diz o seguinte, não, ele propõe choro. Os que choram serão consolados. E a gente chora no altar, a gente ensina o nosso povo a abrir o coração, a orar uns pelos outros. Isso tudo vai exigir outra coisa, humildade, que é o primeiro das bem-aventuranças. Ninguém chora com o irmão, ninguém abre coração para o irmão, ninguém abre o próprio coração para um discipulador se não for humilde. Ele quer mostrar uma outra aparência, né? Olha, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou... Conta comigo que eu dou conta. E Jesus já mostra um outro modo de viver. Ali é interessante que esse modo de viver, na minha percepção, né, das bem-aventuranças, é uma vida de renúncia. Então, Jesus fala de mansidão, uma mansidão por causa de Cristo. Também na vida, né? Eu acho que o manso tem as rédeas do coração nas mãos, né? Domina bem o coração, né? As emoções. Então, ele normalmente, uma característica da mansidão é a renúncia. O manso, ele tá ali, não, vamos apaciguar aqui, não é assim desse jeito. Pacificadores e mansos, né? Que acho que são muito parecidos, né? Mansos herdam a terra e pacificadores serão chamados filhos de Deus. Interessante essa questão, né? Eu sou agredido, rejeitado e eu vou agir com mansidão. Há uma injustiça e Jesus fala que nós vamos ser perseguidos. Essa é outra questão, mas eu vou tratar com esse tipo de, vamos dizer assim, de força, de conceito, de valores. Mansidão, domínio próprio, ali fala de pacificação, ali fala de chorar no lugar certo, ali fala, deixa eu pegar aqui o que mais tem ali, né? Fome e sede de justiça. Mas é isso, né? A prática da justiça. Vamos lá, mas continua, né? Aqui vai falar de sal e luz. O que o senhor me diz de discípulo, sal e luz? Eu acho que toda a sequência que você foi colocando aí,
no versículo 7 de Mateus 5, né, diz: bem-aventurados os misericordiosos. E aí ele diz: bem-aventurados os limpos de coração. Isso vai gerando uma característica na pessoa, né? Porque aí ele diz: bem-aventurados, como você falou, pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. E tudo isso vai construindo um tipo de pessoa, né? São características internas, pode perceber. Não é características externas. Ele não está falando de virtudes, ele está falando de características de coração. Eu acho isso maravilhoso. Por isso, né, ele fala: vós sois o sal, que vai temperar a humanidade perdida, a humanidade que vive com as dores da existência, com as amarguras, que vive com as ansiedades, né? Então, quando você tem essas características tão profundas relacionadas aqui no Sermão do Monte, você consegue dar esse tempero na sociedade, né? O equilíbrio, você pacifica os conflitos, você é um referencial para aquelas pessoas que vivem em confusão. Ser sal, né, e luz é você temperar e ser referencial, modelo, que é uma carência absurda hoje na nossa sociedade, né? Homens equilibrados, né, como nós temos observado, né, no meio político, no meio social, são poucos os de caráter a serem admirados, né? Interessante, o senhor colocou bem, fez uma junção interessante entre todos as bem-aventuranças com ser sal. Então não é possível ser sal sem essa estrutura interior, né? Sem Até dúvida. Porque a última coisa que Jesus fala aqui é: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Quer dizer que o mundo vai se voltar contra nós, né? E já está acontecendo, né? E aprender a não levar isso para o lado pessoal, né? Não achar que é revidar com a mesma moeda, com o mesmo. Às vezes eu percebo os evangélicos querendo ter uma atitude proativa contra a perseguição, entrando numa agressividade, né? Vamos dizer assim, uma atitude violenta, não necessariamente violência, mas uma fala violenta, né? Uma agressividade. E a Bíblia fala que a gente tem que ser pacífico, né? Que a gente tem que ser manso, muito oposto a isso, né? Isso aqui tem falando regozijai-vos, né? Quando isso acontecer é para ter alegria. Olha que coisa, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, porque foi assim com os profetas também, né? E agora é conosco. Alegria no meio de difamação, porque talvez essa perseguição não seja só o que a gente imagina, né? Uma perseguição, aquela perseguição que houve com respeito à primeira igreja, né? Que Roma jogava para leões e tal, mas é uma perseguição de palavras, né? Difamação. O crente hoje está sendo tratado como um alienado, como alguém completamente desconecto da realidade da sociedade. E aí começa, né? Tratado como se fosse um fator de prejuízo nas relações sociais, né? As crenças do evangélico. E aí você percebe uma coisa que você estava falando aí, Robson, que eu comecei a perceber, que a perseguição, ela é uma previsão do tempo do fim, né? É uma das características do tempo do fim. Por isso que a gente tem desconfiado, né? Que nós vivemos uma geração muito próxima à geração do fim. Por quê? Porque nós vivemos um ambiente anticristão que nós não vivemos nos últimos... Eu sou convertido há 40 anos. Eu vivi nos 20 primeiros anos da minha conversão, eu não vi essa perseguição que eu vejo nos últimos 20, né? Então, nos últimos 20, principalmente nos últimos 10, nós vivemos uma perseguição clara, né, explícita. Isso é um sinal do fim. Então, toda perseguição ao crente é sinal que Jesus está perto. Então, o crente deveria se regozijar por causa disso. Se há perseguição, Jesus está perto, Jesus está próximo, né? E a perseguição é porque o homem rejeita Deus e rejeita seus valores. O homem odeia. E por isso que vai chegar no clímax que vai transbordar o cálice da ira de Deus, né? Eu ouvia ontem um homem de Deus falando que a ira de Deus, ela não é emocional. Ela não é como uma ira humana, né? Que alguém faz porque está descontrolado. Não, a ira de Deus
É uma ira contra o pecado, né? É uma ira, e o homem está atraindo essa ira, com esse ódio, com essa perseguição, com essa forma de agir contra os filhos de Deus, né? E quem toca num filho de Deus está tocando na menina dos olhos do Senhor. Então, existe todo um contexto espiritual. Por isso que nós temos que pregar o evangelho, né? Nós não sabemos quanto tempo temos. Não temos ideia. Então, quanto mais perseguição, mais se aproxima o juízo. Então, mais necessidade de nós equilibrarmos nossas emoções, não cair na armadilha do revide, da vingança, da violência, da agressividade. Muito pelo contrário, agora é hora da mansidão, domínio próprio e pregar o evangelho. Eu gosto daquela postura de Neemias, né? Quando ele, afrontado pelos inimigos ali da reconstrução dos muros, ele dizia que ele não podia parar, né? Que ele tinha uma obra mais importante. Chamavam ele para reuniões ou coisas semelhantes, tentando desfocá-lo, né? Tentando amedrontá-lo, ameaçando ele. Fala, não, eu não posso parar. Não. Ele dava uma resposta muito boa e continuava o que tinha que fazer. Eu acho que a igreja tem que fazer isso, né? A igreja, ela ouve todo o barulho, todas as ameaças, mas ela tem que continuar naquilo que ela foi chamada para fazer. Aí entra o que eu vejo aqui, né? Que Jesus fala de luz, né? A luz, ela ilumina, é um brilho visível, e não tem como ocultar a luz. E eu penso que ocultar a luz aqui pode ser não aceitar o chamado. Infelizmente, como ele está falando para discípulos, né? Tem discípulos que não deixam a luz dele brilhar. Não, né, quer ficar acuado, escondido. A palavra ali é esconder a luz, né? Esconder a luz. Pode? Não pode esconder a luz. Se somos luz, temos que brilhar. Concorda? E sabe que quando você observa a sociedade, o que mais causa confusão é você não definir o que é o certo e o errado. E a função da luz é essa, né? Iluminar e revelar onde há trevas, né? A luz, ela revela o pecado, né? Ela revela aquilo que está errado. E quando você tem uma conduta limpa, uma conduta reta, uma conduta e expressa essa retidão, né? Você vai gerar um desconforto em quem está nas trevas. Por isso que a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz revela os seus pecados, revela seus erros. Então, uma conduta correta incomoda, né? Então, o correto incomoda hoje. A pessoa ser muito certa, uma pessoa ser muito correta, honesta, ela incomoda, né? Eu gostei do que o senhor colocou, viu, bispo? Porque assim, então não é uma visibilidade do discípulo, é uma visibilidade das obras de Jesus no discípulo, né? É o que tem que aparecer de fato, né? Aí vem essa questão que o senhor está colocando. Eu gosto muito lá de Coríntios, quando fala que nós, como espelho, refletimos a glória de Deus, né? Então, quanto mais polido o espelho, melhor a reflexão da glória, né? Faz a comparação do reflexo que o espelho faz do sol. Então, nós fazemos somos o reflexo, nós brilhamos a glória, que não é nossa, né? A luz não é nossa, a luz é dele. Ele que brilha em nós. Jesus é a luz que vê o mundo, porque ilumina todo homem, diz em Evangelho de João, capítulo 1, né? Então, essa luz que me ilumina, e quando eu sou o espelho correto, né? Quando eu, como por espelho, diz ali, reflito, eu faço essa reflexão da glória, eu vou demonstrando qualidades e virtudes. Pregando na terça-feira passada, eu estava dizendo que é impressionante, né, Robson, quando eu olho para a sociedade, o reino de Deus apresenta as virtudes, que é paz, amor, alegria, bondade, benignidade, misericórdia, justiça, e tudo que é bom, né? Tudo que é reto, misericórdia, perdão. Então, o reino de Deus, ele te apresenta as virtudes que são maravilhosas. Quem que vai falar contra as virtudes? Né? A compreensão, a mansidão, o domínio próprio, as virtudes do reino de Deus são atraentes, mas o homem escolhe o império das trevas, que vem com vaidade, com cobiça, com inveja, com ódio, com amargura, com vingança, com violência, com discriminação às pessoas, desprezo ao próximo. E no reino, o oposto.
Que atração é essa pelo mal que o homem tem? Né? Eu acho que as pessoas deveriam se questionar, poxa, por que eu tenho essa atração pelo mal? Por que eu não tenho atração pelas virtudes? Né? E lá acho que é 1 Pedro, né, 2,9, diz que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva, né? Nós que antes não éramos povo, agora somos povo de Deus, e nós somos chamados, né, para transmitir, para divulgar as virtudes divinas. Olha que privilégio! Ser luz é refletir as virtudes, refletir paz, refletir amor, refletir bondade, refletir equilíbrio, mansidão, refletir honestidade, integridade, cordialidade, aceitação, né? Saber conviver com o diferente, né? Eu creio que o reino de Deus ele é impressionantemente perfeito. É tremendo. Tremendo, realmente tremendo. Aqui continua, né? Aí vai. Isso a gente está só no capítulo 5. Esse sermão é impressionante. Porque Jesus ele vai falar assim: eu não vim anular a lei. Então ele vai fazer um comparativo a partir desse ponto no sermão entre o que ele ordena e a lei. Né? Depois desse ponto, ele vai mostrar, né, o que foi escrito para vocês. Aí ele vai dizer, eu, porém, vos digo. Mas vamos lá, ele começa dizendo assim, né? Olha só, eu vim cumprir a lei. Aí ele vai mostrar que nem um jota nem um tio deve ser omitido da lei. E ele começa a dizer o seguinte, se não excedermos a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. E os fariseus, a gente sabe muito bem, eles eram realmente praticantes da lei. A divinização da lei é uma coisa assim que está forte no judaísmo. É difícil distinguir, né, a pessoa de Deus e tirar da lei. Para o judeu, a lei é a máxima que existe sobre a terra. Sem dúvida nenhuma, é a máxima que existe. E praticar a lei para eles é vida, é tudo. Né, Jesus mesmo fala isso, né? Que eles pensam, né, que na lei eles vão encontrar essas coisas. E de fato é isso. Então Jesus começa a colocar exceder a lei como um desafio para os seus discípulos. Se a máxima para o judeu é a lei, e para nós então, bispo? Exceder a lei? Pois é, porque a lei... Eu sempre gosto de falar que é difícil você explicar o que é perfeito, né? O que é ser uma pessoa que ama, uma pessoa virtuosa? O que é ser uma pessoa que está cheia de paz, cheia de mansidão, cheia de bondade em seu coração? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É difícil você definir, né, em letras. A lei, ela é uma tentativa de descrever a perfeição. Então, por isso que nós não podemos estar presos à lei, nós temos que excedê-la, porque a expressão é maior do que o escrito. A letra, ela restringe a verdadeira expressão. Eu gosto de brincar que não dá para... me explica como é que é o gosto da manga, né? A pessoa vai tentar, ela vai falar, olha, a manga... Digamos, alguém nunca teve contato com manga, e aí alguém... vai explicar qual que é o gosto da manga. É complicado, é um desafio, é mais ou menos isso. Como é que você vai colocar em letra, estar cheio de paz, cheio de mansidão, sendo humilde? O que é? Então a lei ela vai dar um parâmetro que é limitado, que ele não está perfeito, né? A lei ainda que alguém está me ouvindo, falando, não, mas a Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém. Mas a lei, se ela for interpretada como divina, porque a letra, somente a letra, Paulo diz lá que ela mata, né? Então, a letra, por isso que tem que ter sempre a revelação da letra. Então, a letra, ela revela algo atrás dela. Por isso que cada versículo é uma faísca, né? Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus como é que diz lá em Jeremias 23? Pedra que esmiuça penha, né? Martelo que esmiuça penha. E eu vi um comentário rabínico que por que é martelo que esmiuça? Porque o martelo, quando bate na rocha, ele solta faíscas. Ele diz assim a palavra de Deus, tem faíscas de revelação, né?
Então, eu acho interessantíssimo, né, você poder perceber isso. Por isso que lá em Gálatas capítulo 5, quando ele diz que o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Excedem a lei. Então, uma pessoa cheia de paz, cheia de amor, cheia de alegria, ela não vai ter que ficar observando, tá certo isso, poxa, estou cheio da presença de Deus. É claro que a lei, ela é o nosso referencial de limite, porque eu não posso usar da liberdade que eu tenho do Espírito para dar ocasião à carne. E aonde que eu verei que eu estou dando ocasião na carne? Por meio da lei. Então, a lei é o parâmetro de limite para que eu não seja descontroladamente, né, levado pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Porque a bondade e a severidade, eu tenho que considerar as duas coisas. Então, isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. Eu vejo que aqui o desafio é a prática da lei. Jesus, quando ele denuncia os fariseus, está em Mateus 23, se eu não me engano, se minha memória não tiver falha, ele fala assim, faça o que os fariseus falam para vocês fazerem, né? Quer dizer que o que eles falavam era realmente a vontade de Deus, a lei, mas não seja, como é que ele fala? Não seja conivente com as práticas deles, porque o que eles faziam? Eles colocavam fardos pesados, mas eles não queriam mover esses fardos nem com o dedinho deles. É o que Jesus está dizendo. Então, na imperfeição aqui que está sendo colocada, o exceder a justiça, é o seguinte, na minha percepção. Praticar a lei é o desafio. Como é que nós vamos exceder isso? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos construir isso? Aí entra a graça, né? Aí entra outra coisa. Aí entra a natureza divina em nós, né? A obra redentora de Jesus nas nossas vidas, que a lei ela tinha o parâmetro, mas o homem era incapaz de realizá-la, né? Ele errava o tempo todo, né? Não tinha forças para praticar, para construir isso, né? Eu entendo que fica muito desafiador para o homem carnal. Sem dúvida. E só lembrando aqui da turma boa que está aqui acompanhando a gente, o Omar, lá da Zona Norte, a Thaís Michels, eu não sei se é Michel, Michaels, né? O Zimmer, a Maria Socorro, a Maria Rodrigues, a Elis, o Felipe, aí a pastora Cláudia, um abraço, Cláudia, ela faz um comentário aqui, o bom perfume de Cristo incomoda. Jesus nos avisou que a perseguição seria por causa dele, segundo o Bispo Hugo disse, não faz sentido reagirmos como se fosse pessoal. É briga das trevas contra a luz. E a Cláudia, a pastora, diz, martelo solta faíscas, aleluia. Né? Então, obrigado pela participação de vocês, viu? Deus abençoe. O efeito da palavra, né, no coração do homem, eu creio que é muito que o Sermão do Monte traz, né? Porque quando termina o Sermão do Monte, ele fala assim, aquele que ouvir estas minhas palavras é um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o Sermão do Monte é uma abordagem que Jesus faz do efeito poderoso da essência de Deus, da palavra de Deus na alma, na construção do caráter cristão. Porque essa casa de Mateus 7, edificar a casa é a vida, é a pessoa. Né? Claro que alguém pode falar, não, ali casa é família. É claro que se você edifica pessoas, você está edificando família. Mas eu creio que o que Jesus está falando de edificar sobre a rocha é essa casa espiritual que somos nós. Sim. Então, o homem que edifica a sua casa, que é essa casa, que é o templo do Espírito, né? E essa casa, ela está sendo desenvolvida, ela está em obras. Aquele que começou a boa obra é poderoso para concluí-la, né? Então, quando o mundo espiritual passa por nós, ele vê uma obra sendo construída para ser templo do Espírito, né? E sim. É interessante você ter essa noção, né, de que Deus está construindo algo sólido, perene, eterno, que é esse caráter, essa estrutura que vai permanecer na eternidade. Eu fico pensando muito, né, de como é que será essa casa na eternidade.
porque alguns não tiveram tempo, né? Morreram. Eu mesmo preguei para pessoas no leito de morte. Em 3 dias, 2 dias morreram. E elas se converteram, foram para a presença de Deus, mas sem ter feito nenhum tipo de construção interna do caráter de Cristo. E às vezes tem pessoas que estão há 10, 15, 20 anos e essa casa ainda está lá no alicerce ainda, mal tem um tijolinho em cima, né? Quase abandonada. Aquela construção que você passa lá no mesmo, um ano depois está do mesmo jeito, já está saindo capim. Tem crente que é assim, né? Que você passa por ele e aquela casa não anda. Você fala, mas essa obra não vai andar, meu Deus? O cara não compra tijolo espiritual, ele não compra alicerce espiritual, ele não compra janela espiritual, porta espiritual, e a casa dele fica ali, eternamente em obras. Não sei se você reparou, quando a gente passa por uma construção que fica igual na medida que o tempo vai passando, dá uma sensação ruim, né? Você passar por uma casa cheia de capim, você vê, poxa, mas não vão terminar essa casa, não vai, essa obra parou. Tem muito crente assim, né? A obra parou. Abandono. Tem que edificar, tem que construir, concordo plenamente. Uma casa que resiste a ventos, chuvas, que resiste, né? Que permanece, que nada abala. E aqui está o Sermão da Montanha para isso, né? Só que aí eu vou continuar, porque o que ele fala de exceder justiça dos fariseus, exceder a lei, aí ele começa com... Na minha Bíblia está assim, né? O título, tá? O subtítulo aqui, o assassinato. Aí ele vai falando assim, né? Deixa eu pegar aqui. Ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás? Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E a qualquer que disser ao seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai, primeiro reconcilia-te com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. É diferente. Você percebe que o que a lei fala é o seguinte, né? Matar é o que realmente vai estar sujeito a julgamento. Mas Jesus fala que para ele é diferente. Ele usa uma palavra aqui, raca, que significa raivoso, né? Ou tolo, né? Que aí ele vai falar que está sujeito ao inferno, né? Tolo é uma ofensa, né? Você está ofendendo o outro, né? Deliberadamente. Chamando de tolo, você está ofendendo. E Jesus está colocando isso como uma prática de justiça. Quer dizer, não use palavras para ofender, toma cuidado, que a questão com o teu irmão é muito maior do que só a prática, né, de alguém que, sei lá, assassinou, matou, fez, que a lei limita. O que o senhor diz? Eu creio que está muito vinculado ao que ele vai colocar logo a seguir sobre amar os inimigos. Quando a nossa expectativa de justiça está nos homens, nós odiamos, nós ofendemos, e entramos em algo muito perigoso. O tratamento com o outro, para Jesus, é o foco do evangelho. É a maneira que eu trato o meu próximo, né? A pessoa que está do outro lado. Essa forma de tratar o outro é o centro do evangelho, do meu ponto de vista. O próximo, né? Amar ao próximo. Por isso que quando ele coloca essa coisa do homicídio, da ofensa, ele coloca a forma como eu trato o meu irmão que me ofende, que me chateia, é fundamental nos relacionamentos cristãos. Por isso a severidade de Jesus aqui com aqueles que erram nesse princípio básico do evangelho, que é viver o evangelho servindo o outro, amando o outro, protegendo o outro, e não odiando, e não tendo uma intenção errada no coração. Porque, sabe, quando eu amo a Deus de verdade, quando eu busco ter uma relação profunda com o Pai, as minhas expectativas estarão nele e não em pessoas. Quando a Bíblia fala em Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem, está exatamente nesse aspecto. Quando a esperança adiada, né, enferma o coração, adoece o coração. Então, quando eu espero do homem, eu me ofendo.
eu me chateio, eu decepciono, eu frustro. E você pode perceber, pessoas desistidas, pessoas desanimadas com a vida, pessoas que vivem uma frustração profunda com a vida, é porque jogaram uma alta expectativa nos relacionamentos, uma alta expectativa em pessoas e foram frustradas. E elas desistiram de ser felizes. Por quê? Porque elas acreditam que seres humanos nunca vão entregar aquilo que elas esperam. Por isso o ódio, a amargura, o ressentimento, né? Por causa da expectativa. Então eu acho que esse texto que é tão profundo, né, para a gente refletir, para a gente ponderar, que fala muito das relações humanas sadias. Uma relação humana sadia é eu entender a fraqueza do outro, a debilidade do outro, o pecado do outro, né? Eu gosto de uma passagem de Salmos que diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, né? Então, o nosso desafio é não tratar as pessoas quando elas erram com a gente na medida do pecado que elas têm. É um desafio, porque nós somos treinados pela vida a ter rancor, a gelar a pessoa, mudar de calçada, olhar para o outro lado, né? A gente é treinado pela vida a ter esse comportamento, porque a nossa expectativa sempre é que o homem vai nos entregar a justiça que só Deus pode entregar, né? Então, eu creio que essa passagem fala muito e muitas outras coisas, né? Pode ser tirado dessa passagem aqui. O senhor uma vez trouxe para nós, foi aqui em Jandira, achei muito bom, que foi a liderança servidora. Mateus, o Sermão da Montanha é uma orientação para discípulos, então isso cabe para nós, pastores e líderes da igreja, inclusive, né? Ele está falando aqui de ficar irado, vou usar a palavra mais próxima, né? Eu penso que a ira machuca, a ira é uma coisa que brota do coração e a vontade de atingir, de machucar, de destruir, de perseguir, de ofender, é muito grande quando você está irado. É isso que eu acho que ele está trabalhando aqui. E aqui tem uma coisa no final, porque ele está falando de a forma de culto, de adoração do judeu, a oferta. A gente tem que lembrar que na lei, as ofertas elas eram a maneira de culto, né, do judeu. E parece que o judeu fazia uma separação entre a adoração e o serviço ao irmão. É igual aquele ditado, né? Como é que que fala que negócios à parte. Como é que é o ditado? Amigos, negócios à parte. Quer dizer que se eu estiver fazendo um negócio com um amigo, não considero amizade. Se eu estou adorando, não considero serviço ao irmão. O que vale é a oferta. É o que parece que Jesus está dizendo aqui. E ele está corrigindo isso, na verdade. Está dizendo, não, você vai voltar lá, vai reconciliar com o teu irmão primeiro, para depois você vir aqui, né? Deixa a tua oferta no altar, reconcilia com o teu irmão para depois voltar aqui para fazer o teu culto. É isso mesmo? Como é que nós lidamos na liderança? Aí eu entendo a liderança. O senhor colocou para nós aqui em Jandira uma época, né? Alguns dias atrás o senhor veio aqui, né? Falando da liderança servidora. Cabe nisso? É interessante porque, de novo, a intenção, né? A motivação interna. De novo o coração, de novo a essência. Eu creio que o evangelho ele é completamente voltado para o coração do homem, né? Que aqui é que tudo acontece. Por isso que Jesus é tão duro, né? Parece que ele é duro quando ele fala isso. Mas que adianta eu cumprir os rituais? Na época, o ritual, o que trazia perdão era a pessoa pecava, ela levava lá um animalzinho que sangrava, aquele sangue era derramado e ela era absolvida dos pecados. O que ele está dizendo, não adianta você levar lá um animalzinho para morrer em teu lugar, mas o teu coração está azedo, teu coração está cheio de ódio, de amarguras. Sabe? Então, quando eu sirvo a Deus, né, ou eu sirvo a igreja, de alguma maneira, eu preciso perceber exatamente isso, né? Que como é que estão as intenções do meu coração em relação aos meus discípulos? Como é que está a minha alma quando eu estou exercendo minha liderança? Eu tenho ressentimentos, eu tenho amarguras, eu tenho defasagens ou complexos, né? É impressionante, né? Como tem gente que usa a liderança para alimentar suas enfermidades emocionais. A pessoa precisa de elogio, ela precisa de ser atendida, ela escraviza emocionalmente seus discípulos porque ela tem uma carência, ela tem uma doença emocional. Isso é um perigo, né? Porque, agora, se eu entendo que eu estou ali para ajudar o meu irmão a desenvolver o seu caráter cristão, então eu sou o servo mais importante, né? O servo que vai ser fundamental para a vida daquela pessoa.
onde eu estou ajudando ela a entender o evangelho e viver o evangelho, não é mesmo? Então, eu vejo dessa maneira. Muito bom, muito bom. Então, exceder a justiça é reconciliar com o irmão, independente de cultos, quer dizer, de formas, porque o culto é importante, não estou aqui mudando a importância do culto. Robson, sabe qual que é o problema? A gente, quando está magoado, a gente esquece o Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados como nós temos ofendido, perdoado quem nos tem ofendido, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Nossos devedores, né? Então, o ofendido vai ter que perdoar. Então, quando que você vai perdoar? Se o Pai Nosso, você tem que orar todo dia, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, eu tenho direito de ficar irado até a hora que o sol vai se pôr, até as 6 da tarde. Então, que tal? Em vez de esperar às 6 horas da tarde, perdoa a hora que o irmão ofendeu. É mais ou menos isso que Jesus propõe, não é mesmo? Porque o mandamento ou a direção divina é que se eu estou magoado com aquele irmão, eu vou ter que abrir mão daquela mágoa. Eu não vou ter direito de ficar com ela. O homem não pode abrigar mágoa. O homem de Deus, né, a mulher de Deus, não pode abrigar mágoa. Agora, a questão toda, viu, Robson? Para mim, a chave disso é aquilo que eu falo. Se a minha expectativa está em pessoas, eu me ofendo fácil. Se eu entendo o que é o ser humano olhando para mim mesmo, porque eu também ofendo pessoas, eu também falho com pessoas, eu também não sou perfeito, não é mesmo? Então, se eu tenho esse olhar de coerência para mim e para os outros, eu vou parar de ficar esperando que as pessoas serão perfeitas na sua conduta. Então, aquele que é muito vingador, aquele que é muito ressentido, é porque ele espera muito do homem. E o homem é o que ele é, não o que eu quero que ele seja. A gente quer que o homem seja como Jesus, ele não é como Jesus, o ser humano, ele é passível, né? Ele é falho, e ele manifesta isso nos relacionamentos. E quando nós entramos, eu conversava com o irmão querido, o Bispo Ireno, você conhece ele, o Bispo Ireno Lucas? Sim. E uma conversa muito interessante com ele. A gente estava falando exatamente sobre isso. Ele falou assim, olha, eu quando relaciono com as pessoas, eu já dou um percentual de erro para elas. Eu falei, como assim? Ele falou, bom, eu vou relacionar com o Hugo, você já tem 15% para errar comigo. Né? Então, você tem 85% para acertar e 15% para errar. Aí ele falou, com todo mundo que eu me relaciono, eu dou um percentual para aquela pessoa. Então, o dia que ela erra comigo, está lá naquela conta. Eu falei, mas e com a tua mulher? Ele falou, a minha mulher, ela tem 1%. Era que ela erre menos. Mas ela tem 1%. Eu achei tão sábia a resposta dele, né? Porque a gente, às vezes, coloca um nível de expectativa, a esposa, por exemplo, né? Que é o que a gente... Por exemplo, você é casado com a Daniela, eu com a Gisela. A gente teve que aprender a perdoar a limitação da esposa, e ela teve que aprender a me perdoar na minha limitação. Se eu jogar os 100% para a Gisela, o casamento rompe. Não vai dar certo. Ninguém é um casamento de cobrança, né? Porque esse nível de perfeição é muito complicado. A melhor maneira de lidar com isso é o perdão. O perdão é uma sabedoria, né? Mas você percebeu a sabedoria do Ireno? Ele disse, ninguém tem 100% para te entregar. Ela vai poder, tem gente que pode entregar 30%. Então, eu, por exemplo, quando eu estou relacionando com alguém que já me decepcionou, já fez um bando de bobagem, eu falo, eu vou continuar amando esse irmão, mas eu vou esperar só 20% dele de justiça. Eu vou esperar 80% de injustiça dele. Aí eu vou conviver bem com ele. Não sei se você entendeu o princípio. Né? Sim, a expectativa muda. Né? Aí tem mais tolerância, né? Sim. Muito mais tolerância. Quando a pessoa erra, você fala, poxa, está na conta. Aí as pessoas que se relacionam, às vezes, perto de mim, ficam indignadas. Como é que você tolera esse cara? Como é que você fala? Eu falo, pois é, porque eu já dei esse desconto para ele. Está na conta dele, essa conduta dele. Mas aí, para a pessoa que está vendo a injustiça, acha inadmissível. Como assim? Como é que você aceita? Você tinha que falar na cara dele, você tinha que... Eu falo, não, eu não tenho que falar nada, não. Está na conta. Ele só tem 20% para me entregar. Ai, eu achei fantástica essa... Fica a dica para os nossos ouvintes aí, olha, como é que se relaciona, porque aí você consegue um pouco mais adiante, senão a vida fica difícil, né? Começa a decepcionar, a entristecer, achar que tudo conspira contra,
E, na verdade, são limitações humanas. E se souber relacionar e reconciliar principalmente, você está excedendo a justiça dos escribas e fariseus, que eu acho que esse é um ponto que eles não conseguiam, né? Com certeza, até hoje, né? Porque a lei diz olho por olho, né? Sabe, Como é Robson, que excede com amor? Olho por olho. eu tava conversando esses dias com uma pessoa e ela falando de uma pessoa próxima dela, né? E ela dizia defeitos assim que, nossa, mas ele falava com amor, sabia? Do defeito da pessoa. Ela não falava com ódio, ela não falava com desejo de vingança. Ela olhava para o outro com um olhar de compaixão e falando de defeitos terríveis, mentiras, enganos, falcatruas, vícios. Mas a pessoa, ela estava na conta dela que aquela pessoa que ela amava tinha aqueles defeitos. Ela não ignorava os defeitos, né? Não, ela tinha via os consciência defeitos, mas disso. ela continuava amando a pessoa. E que prejudicava ela mesma, que lesava ela mesma, entendeu? E eu fiquei olhando para aquilo, foi um aprendizado para mim. Eu falei, meu pai, como a gente precisa viver a vida bíblica, né, para poder aprender o princípio do outro. Para mim, a chave do evangelho está nisso, sabe? Em você aprender. Eu já falei isso aqui uma vez. Um dos momentos mais interessantes da minha vida foi quando a minha sogra morou aqui com a gente. A minha sogra, ela tinha um temperamento turrão, né? Teimoso, dava dor de cabeça, e a Gisela não tinha muita paciência com as questões dela, mas eu olhava para aquela senhora, que já partiu, né? Está com o Senhor hoje, e eu olhava com carinho para ela, e ela dava trabalho, sabia? Tinha dia que ela estava atacada. E eu lembro que uma vez eu peguei ela queria sair, eu estava esbavejando, falando, e botei ela no carro, e aí eu levei ela no lugar que ela queria ir, eu fui no caminho falando com ela, né? Falando com carinho com ela, porque eu estava entendendo a rabugice dela, né? Para mim foi um privilégio viver aquele tempo, porque eu fiquei pensando, falei, nossa, olha o privilégio que Deus está me dando, de conviver com a minha sogra, uma pessoa querida, né? E que, assim, ensina a gente com as rabugices dela, né? Engraçado, né? Porque é um ser humano que está vivendo um conflito, estava com uma certa idade, com mais de 80 anos, vivendo situações pessoais. Então, sabe, quando você percebe um outro lado, um outro olhar da vida, eu acho que isso que Jesus está tentando nos ensinar aqui, né? Eu acho que é isso que ele está tentando. Imagina o choque que foi para os judeus, né? O que ele estava dizendo aqui, né? Porque a lei tinha uma outra perspectiva, né? De punição já. Essa é a ideia, né? Acho que a lei tem essa característica. Punição. Não, infringiu a lei, tem que ser punido, tem que pagar o preço. E o perdão é o contrário disso, né? O perdão é uma coisa impressionante. E o convívio de paz, né? A mansidão, todas essas coisas que a gente colocou aqui, elas nos fazem caminhar, compreender, entender o outro lado. E esse é o ponto mais importante do evangelho. Até Jesus fala isso, né? Quando ele vai denunciar os fariseus, né? Ele fala que, né, tem coisas da lei que são mais importantes que eles negligenciavam, né? A justiça, como é que é? A justiça, a misericórdia, eu não me lembro mais, os três lá. Justiça, misericórdia e a esperança ou a fé, o que é? Não... Enfim, de qualquer maneira, havia negligências na postura, exatamente no trato com o outro. E esse é o problema da religião que eu percebo também. O mais importante do cristianismo é o trato com o outro, é o amor. Paulo chama essa construção de o caminho mais excelente, né? Quando ele vai definir o amor, ele fala que é o caminho mais excelente. E uma das coisas que ele mostra que de fato a gente percebe o amor, ele vai dizendo que o amor são atitudes. O amor é paciente. Então todo ato de impaciência é falta de amor? É uma pergunta, né? Se a paciência define amor, como o primeiro quesito lá que ele está colocando, né, Paulo? O amor é paciente, né? O amor é paciente. É paciente, exatamente. Ele é paciente. Ele não se porta inconvenientemente. O amor é benigno. Então, quer dizer que essa coisa de tratar o outro mal não é amor, não pode ser amor, não é benigno. Tem que fazer o bem, tem que sentir o bem. O que o senhor fez levando a sogra, ela se sentiu bem, né?
E é engraçado que isso retorna também para nós, né? Quando a gente vê o outro bem, isso parece que é um efeito bumerangue, né? Foi engraçado, uma vez nós estávamos conversando aqui, ela conversando sobre a minha pessoa com outra pessoa, né? E eu estava do lado, assim. Aí ela falou assim, o meu genro, para mim, é como se fosse um pai. Eu fiquei... muito mais velho do que eu. Eu olhei para aquela senhora, né? E ela achando que eu era como um pai para ela. Na verdade, por quê, né? Porque ela via esse cuidado que a gente tinha, né? Era muito legal. Foi uma experiência muito, muito interessante. E é interessante a gente poder observar. Tem muitas observações aqui, viu? Pode falar, bispo. Vamos lá. Entrou aqui a Maria, né, que estava quietinha, mas agora ela disparou. Maria, um abraço, viu? Maria é uma líder nossa querida aqui na Zona Norte. Ela cita Romanos 12:1, né? Que a gente deve apresentar a Deus nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Transformáveis pela renovação, papapá. E aí a Cláudia diz, só o Senhor nos satisfaz, essa verdade é libertadora. A Maria diz, eu particularmente gosto de ser uma colaboradora do reino nos revisões de vida, que é o nosso retiro espiritual. Servir. Né? Servir mais de 2 ou 3 vezes no ano, porque é um renovo, e cada revisão é uma experiência diferente com Deus. A Cláudia fala que a dica de dar desconto para a pessoa é dica de milhões. É verdade. A Maria, todo aquele que for apegado ao homem vai se frustrar e acabará vivendo aos padrões desse mundo, como o bispo diz. A Maria também diz que está cheia de crente mimimi, né? A Aline fala quantas pérolas. A pastora Cláudia diz, bispo Hugo tem muito galardão no céu por causa da minha sogra. Acumulou tesouros, hein, bispo? Acumulou tesouros. O tempo voou, né? O tempo voou. Temos aí 3 minutos. Esse final de semana temos culto, né? Sim. Vamos falar um pouquinho, né, das nossas igrejas, né? Nós temos cultos. Nós estamos aqui na Grande São Paulo, Jandira, né, a cidade da Grande São Paulo. Os que moram aqui no entorno, Osasco, Itapevi, Carapicuíba, a própria cidade de Jandira, fica o convite, né? Nós temos culto para jovens 19 horas, Arena Jovem, Avenida Carmine Gragnano 600, e no domingo 10 da manhã e 18 horas, são 2 cultos, nos domingos também, nesse mesmo endereço. A gente vai encerrar exatamente junto, né, a Rádio e o YouTube. O nosso estúdio está nos avisando aqui, devido a problemas lá no estúdio. Agora, eu creio que final de semana, né, é muito precioso, né? É tempo de investir na obra de Deus. Amanhã nós temos o curso, inclusive você já deu aula no curso, né, Robson? Acho que 2 vezes já deu aula lá, né? Olha o crescimento, isso é bom demais, né? Aí é orientação a discípulos mesmo, muito bom. Exatamente. Amanhã eu tenho que dar aula cedo, amanhã, um sábado, né? Amanhã é o dia da revelação do sexo do bebê da Mariana, se Deus quiser, aqui à tarde, em casa. Estamos aqui, a gente está na expectativa, né, do que será neto ou neta, né? Vai ser uma bênção. Legal, parabéns. Legal demais. Vai chegar a tua hora, né? Você tem 3 filhas? 2 casadas agora, né? Exatamente. E a outra já está a caminho, né? Está a caminho. Nós temos culto aqui na Sara Zona Norte. Entra no Google aí, você vai achar o endereço fácil. Até no Waze você vai achar fácil o endereço, né? Na Sara Zona Norte. Moema também temos culto domingo às 18 horas. Eu estive em Moema ontem, culto maravilhoso, uma bênção. Né, eu gosto de ir lá porque eu tenho que viajar 1 hora da minha casa até lá, na quinta. Né? A volta é mais rápida, né, que não tem trânsito. Mas foi uma benção culto lá ontem à noite. E convidar você a estar com a gente. Né? Aqui na Zona Norte temos culto às 10, às 18 e às 20 horas. 3 cultos. 3 cultos maravilhosos, muita presença de Deus. E será um final de semana, se Deus quiser, memorável diante do Pai. E hoje nós temos Conecta, à noite, que é o jovem mais, né? Os jovens que têm uma idade mais avançada, que estão em transição de saída do Arena. Temos o culto aqui hoje às 8 horas da noite. Guarulhos vai estar junto com a gente, né? Hoje à noite, 8 horas da noite, aqui na Zona Norte também. Você que é jovem, com mais de 22 anos, 23 anos, vem estar com a gente aqui. Um grande abraço, Deus abençoe, sejam vocês uma bênção
E viva o Sermão do Monte, né, Robson? Viva o Sermão do Monte. Exatamente. Vale muito a pena, viu? Que Jesus orientou para os seus discípulos, para nós, né? É vida, com certeza é vida e transforma. Deus abençoe a todos. Denis, pode fechar então. Um abraço, um ótimo final de semana a todos. Amém. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Isso aí, Robson. Um abração, Bispão. Vamos Valeu, querido. falar